Desabafo, né? Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Então, quando eu leio desabafo, parece que ele vai desabafar, parece que é alguma coisa sobre ele. Então, eu já tendo a achar que isso aqui deve ter alguma coisa a ver com a função expressiva, ou seja, com a função expressiva barra emotiva, né? Lembrando que o sinônimo dela é expressiva barra emotiva, que é sobre ele mesmo. Mas vamos ver. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar... Peraí, eu já estou vendo um ponto de problema aqui, um ponto de dúvida, né? Ele tá... isso aqui que eu estou lendo é alguma coisa que ele escreveu. Não sei se ele escreveu isso no jornal, mas parece que ele está falando, ele está dentro de um texto que ele escreveu falando sobre escrever. Não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Então já tem também um pouco de metalinguagem. Aí você fala, Pedro, então peraí, é metalinguagem ou é função expressiva? Porque parece também que ele está falando dele mesmo, né? A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite, 6 recados para serem respondidos, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, estou nervoso. Pô, estou nervoso, estou zangado. Fala, Pedro, isso aqui é claramente função expressiva, mas eu também vi ele falar em alguns momentos aí sobre o próprio fazer literário dele, e ele está dentro de um texto falando de escrever. Então, é metalinguagem ou função expressiva? Tem as duas aqui. Tem as duas, claramente, né? Tem as duas funções, pode ter até mais, né? Claramente, assim, de alguma forma ele ainda falou diretamente com quem está lendo, né? Mas essa aqui é bem pouco, isso aqui só aparece de leve, né? Quase que não aparece. Mas ele pergunta, nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Pô, olha isso, eu nem tinha lido ainda, nem tinha lido. Eu não tinha lido, mas eu mesmo percebi. Então ele falou aqui, manifestação ao mesmo tempo de várias funções, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Pô, nesse texto aqui, eu diria que o que predomina, o que aparece por cima de tudo, é a função expressiva, a função emotiva, focada no que o cara está sentindo. Ele fala, estou nervoso, estou zangado. Então, no fragmento da crônica Desabafo, né, que é uma crônica em que ele fala sobre crônica, então tem metalinguagem, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Olha isso, ele te diz qual é. Ele já te diz qual é. Mas para ser a função predominante, a emotiva ou expressiva, é por quê? Porque o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Galera, isso aqui por acaso é verdade? De certa forma é. De certa forma o discurso dele tem algum foco no próprio código, né? Não é um foco excessivo, não dá nem para dizer que é um baita foco, mas ele fala do próprio código, né? Ou seja, ele fala sobre crônica dentro de uma crônica. Mas isso não é o que faz com que a função emotiva ou expressiva predomine, isso é justamente o que faz com que exista a função metalinguística. Então, não dá certo dizer que é a letra A. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Essa eu já preciso descartar. Porque se fosse isso daqui a verdade, que o interlocutor, galera, é com quem eu estou falando. Por exemplo, né, você aqui é meu interlocutor. Você é meu interlocutor agora. Essa palavra aparece bastante na prova, você tem que saber disso, tá? Eu estou falando contigo. Mesmo que eu não esteja te vendo agora, porque tem uma câmera na minha frente, eu estou pensando em você o tempo todo. Então, se fosse o interlocutor o foco da mensagem, seria aqui uma função apelativa ou conativa, né? Que é a mesma coisa, tá bom? O referente, o que é o referente? É o assunto, tá bom? O referente é uma forma de dizer o assunto. É o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Primeiro que não é isso, e mesmo que fosse, isso não faria com... Ele perguntou assim, ó, por que a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva? Pois, então ele quer que tu explique, né? O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Não tem nada a ver, se fosse isso, seria a função fática, tá bom? Então, letra E não procede. Sobra a letra B. O que é a letra B? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Essa é uma questão difícil. Por que é uma questão difícil? Porque você vê que a letra B, ela não tem aqui uma descrição clara sobre a função expressiva, né? Ela não fala assim, porque o enunciado, porque o cara que escreveu o texto fala de como ele está se sentindo. Não, mas aí que tá, leia de novo o texto, ó, desculpe, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite, 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado. Ou seja, ele está aqui o tempo todo com uma atitude que mostra justamente os sentimentos dele. A atitude dele de estar bolado, de estar irritado com tudo, e ele complementa isso com estou nervoso, estou zangado. Ou seja, o foco, percebe que
algum momento o foco do texto foi assim, ó, a luz acesa que ele esqueceu ontem à noite? Olha isso, olha como essa questão é avançada. O foco do texto é, você viu que a gente pode passar batido, 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, a gente não liga para isso. Por que a gente não liga para isso? Cara, vê se você consegue entender, porque isso é muito sofisticado. E eu fico muito irritado quando eu vejo os professores passando por essas questões aqui. Galera, aqui ó, beleza, é isso aqui. Cara, você percebe que nessa questão ele fala de várias coisas, ele fala que essa é uma manhã de segunda-feira, ele fala que ele deixou a luz acesa, ele fala dos 6 recados, contas para pagar que venceram ontem, e essas coisas acabam não tendo nenhuma importância. Por quê? O que acaba tendo muita importância? A atitude dele, né? Ele fala assim, ó, conta para pagar, recado para ver, luz acesa que eu esqueci, mas esses objetos, né, esses assuntos de que tem conta para pagar, isso não é importante. Ele não está falando assim, ó, tem contas para pagar, e essas contas são as contas do Banco Itaú, e a conta do aluguel, e a conta dos boletos, que são coisas importantes que eu preciso pagar, e essas contas são responsáveis pela manutenção da estrutura da minha vida. Deixei as luzes acesas, e essas luzes acesas vão encarecer minha conta de luz. Isso seria um foco no referencial. Seria um foco no referencial. Agora que não, ele só passa por essas coisas, mas tudo é sobre mostrar que ele tá puto, por 6 contas para pagar, luz acesa, é tudo para mostrar como ele tá se sentindo. Então aqui, ó, a atitude dele se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Aquilo que está sendo dito perde importância, porque tudo serve só para dizer que o cara tá irritado, tá zangado, e ele ainda conclui com isso no final. Então, claramente, função expressiva. Olha